Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gabriel e essa será a nossa aula de Revolução Russa. Bem, eu vou fazer uma revisão dessa aula, porque nós já iniciamos ela em sala, mas não conseguimos finalizar por conta de toda essa questão da pandemia do coronavírus. Eu vou tentar fazer uma revisão das outras aulas mais para frente, mas já disponibilizei os slides na pasta do Schoology. E nosso próximo tema, se nós não voltarmos para a escola, né, termos as nossas aulas presenciais, eu vou continuar com as videoaulas, mas no sentido de tirar as dúvidas de vocês e a gente manter um mínimo contato uh, da minha explicação para vocês e das dúvidas que talvez possam acontecer. Eu sei que é muito difícil de tirar essas dúvidas na hora, eu poderia até tentar fazer lives, como alguns professores estão tentando fazer, mas eu prefiro seguir com os meus slides e caso vocês tenham alguma dúvida, na própria pasta do primeiro bimestre já tem um campo específico para dúvidas, vocês podem escrever lá. E se porventura não tiverem acesso a alguma questão, vocês podem me mandar essas dúvidas pelo WhatsApp. Bem, eu vou avançar aqui para a gente tentar fazer isso o mais rápido possível, eu dei uma condensada nas informações. Esses slides estão disponíveis na pasta também, para que vocês possam ler e ver com mais calma, então aqui vai ser bem um en passant. Bem, a habilidade a gente já tinha discutido em sala de aula, então a gente vai falar bastante dessa questão das relações sociais, né? Nossa, dá para ver que o professor não consegue ter coordenação motora para isso, né? Bem, enfim, a gente vai trabalhar muito mais essa questão das relações sociais, tá? E esse mundo do trabalho a gente vai ver posteriormente, principalmente quando a gente discutir stalinismo. Bem, quais são as causas da Revolução Russa? São inúmeras, mas algumas delas eu cheguei a enumerar e basicamente são o fato da Rússia ser um dos últimos países da Europa, se não o último país da Europa, a possuir uma monarquia absolutista, uma monarquia extremamente autoritária, que era o regime dos czares. Lembrando que as monarquias absolutistas elas haviam começado a cair desde a Revolução Inglesa, então desde meados do século XVII, principalmente o século XVIII é o século que vai ter essas grandes revoluções, culminando com a Revolução Francesa, que é a mais importante de todas e que vai influenciar inúmeros movimentos e insurreições aqui no Brasil e fora da Europa também. Outras questões que são importantes para se entender o processo revolucionário na Rússia é quem compunha esse processo. Então, a nobreza latifundiária era uma nobreza que, associada aos czares, ou seja, associada ao governo, ela possuía grandes terras, então era uma nobreza latifundiária, e essa nobreza ainda tinha relações até mesmo que feudais com os seus servos. Então, a população na Rússia estava parada no tempo, se comparada, por exemplo, à população de outros países da Europa. A industrialização da Rússia foi uma industrialização tardia, né? Mesmo assim, ela já havia começado, e só que muito tardiamente comparada, por exemplo, à Revolução Industrial na Inglaterra ou mesmo o processo de Revolução Industrial na França, na Bélgica. A influência do comunismo, que vai ser muito importante, então esse comunismo que já estava sendo teorizado, que já havia sido teorizado no século XIX por Marx, Engels e outros líderes desse movimento, desses estudos, começa a chegar na Rússia e a questão da luta de classes vai ser muito importante para a gente entender a Revolução Russa de uma maneira geral. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai ser muito importante também, pelo fato de que a Primeira Guerra Mundial vai ser uma guerra basicamente travada entre países imperialistas. A Rússia possuía interesses imperialistas, mas não possuía o arcabouço necessário para se movimentar aí, geopoliticamente falando, no mundo e se tornar uma nação imperialista de fato. E quando ela tenta isso é na Guerra Russo-Japonesa, da qual a Rússia acaba sofrendo uma derrota absurda. O Japão não era um país tão respeitado economicamente falando nesse período e já ganha uma guerra, e uma guerra, né, que vai travar com a Rússia pela região da Manchúria, por algumas regiões ali da China. O Japão sai vitorioso e a Guerra Russo-Japonesa vai ser o começo da derrocada aí da Rússia. Os soviéticos, que são essa união dos trabalhadores, então a gente tem que lembrar que a Revolução Russa é uma revolução que tem os trabalhadores, que tem o cerne do comunismo, ou pelo menos das ideias socialistas que vão, né, levar à revolução. E a gente tem um episódio muito importante, que é o Domingo Sangrento, que é quando o czar Nicolau II responde de maneira agressiva e autoritária a uma manifestação que acontecia no Palácio de Inverno, né, em São Petersburgo. Só para a gente ter um pouco da dimensão, então, do tamanho da Rússia, lembrando que quando a gente fala dessa região, a gente está falando da Rússia europeia, que é palco aí da Revolução, mas a gente esquece que a Rússia está em todo esse território aqui do continente asiático e que possui
várias e várias nações aí agregadas. Isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que o palco do poder vai ser aqui a parte europeia, mas toda essa parte vai sofrer as consequências aí de um governo autoritário, e essa parte está cansada e vai ajudar também, né, no processo revolucionário, na tomada de poder em 17. Os aspectos feudais, como eu disse para vocês, eles eram muito, muito parecidos com realmente a ideia do feudalismo da Idade Média. A Rússia não havia avançado ainda nesse quesito e fazia pouquíssimo tempo que Alexandre III, czar, havia extinguido com as leis de servidão, para vocês terem uma noção. Então, enquanto a Europa está toda avançada no sentido da industrialização, a Rússia estava parada. E justamente por isso que uma revolução socialista seria interessante na Rússia, porque ela não havia passado por um processo de capitalismo consolidado. Então, daí a ideia do Marx, né, basicamente, de pensar de uma maneira hegeliana, ou seja, de pensar numa fórmula de tese mais antítese é igual a síntese. Então, se esses caras estão aqui no feudalismo, eles não passaram pelo processo, né, do capitalismo ainda, vai ser ótimo, porque eles estão no feudalismo, a gente introduz um capitalismo rápido e depois já chega no socialismo. Tá? Então, a dialética hegeliana e a dialética marxiana, no caso, seria muito bem aplicada aqui na Rússia. A dinastia dos Romanov dominava a Rússia por aproximadamente uns 300 anos, então é uma dinastia que ficou muito tempo no poder. É até estranho pensar isso, porque quando a gente olha, por exemplo, para a Inglaterra, a gente tem uma sucessão de dinastias. Né? No caso da Rússia, os Romanov dominaram por 300 anos e travaram guerras aí, desde Pedro o Grande, enfim, e conseguiram se consolidar no território russo. A família real russa, no caso, o czar Nicolau II, seus filhos, Alexei, Anastácia e todos os outros membros da família real são assassinados posteriormente, tá? E de forma muito brutal, mas eles representavam aí todo esse autoritarismo da monarquia. Uma das figuras mais importantes quando se pensa na Revolução é Lenin, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, também mais conhecido, ainda bem, um nome muito mais fácil para nós, como Lenin. Ele é um revolucionário comunista que vai estudar e vai criticar sempre a Rússia, né? Essa Rússia czarista. O Lenin foi, por diversas vezes, teve que fugir, né, do governo russo, porque ele queria uma liberdade de imprensa real, ele acusava os excessos da monarquia e ele criticava, justamente por ser um ávido crítico da monarquia, o Lenin vai passar muito tempo fugindo. E nessas fugas ele vai conhecer muito mais sobre sobre o socialismo, sobre as ideias comunistas, nas suas idas pela França e pela Inglaterra. O Lenin vai ser o primeiro-ministro, né, do fato da revolução, após a Revolução de Outubro. Ele é extremamente importante porque ele que vai introduzir as ideias marxistas aí na Revolução e as ideias marxistas também no governo, no governo russo. O Lenin tem completamente uma base marxista, não dá para negar isso. E ele é um importante teórico. Muitas das pesquisas em história e das pesquisas em economia que a gente tem, principalmente quando a gente fala de imperialismo, até o próprio termo imperialismo é um termo que o Lenin vai cunhar, né? Não só ele, mas vários outros teóricos da época também, mas ele é um dos primeiros a cunhar e fazer essas análises já, assim, no meio do processo. O processo imperialista não tinha acabado de fato, nunca acabou, se a gente pensar assim, e o Lenin já tinha esse olhar, já de como esse capitalismo estava sendo selvagem e visceral. O Lenin vai apoiar muito e vai comandar vários sovietes, principalmente o soviete de Petrogrado. Os sovietes, vocês precisam lembrar que os sovietes são basicamente um conselho, são conselhos de operários que discutiam as condições de trabalho, basicamente, em todo o território russo. Esses sovietes, eles eram espalhados, foram, né, com o tempo, espalhados por todo o continente, porque se havia uma coisa que unia os russos naquele momento, independente se ele morava na área asiática e o outro morava na área europeia, uma coisa que unia eles era o fato de eles serem explorados pelo czar, explorados por esse sistema. Então, isso uniu, o sofrimento uniu essas pessoas, os soviéticos começam a se espalhar por toda a Rússia e eles serão importantíssimos no processo revolucionário e também na administração da máquina do Estado soviético. A Guerra Russo-Japonesa foi um conflito muito importante, que durou há pouco tempo até, mas que deixou bem claro que as forças do czar não eram tão invencíveis assim, e que a derrota que os russos acabam tendo para os
japoneses evidencia esse enfraquecimento do poder do Nicolau II, perdão, do czar Nicolau II, tá? Bem, a União dos Trabalhadores, né, representada por esse símbolo aí da União Soviética, dos sovietes, basicamente, né, tá em russo aí, infelizmente não vou conseguir traduzir nem ler para vocês. Dá para ler só um pouco dessa primeira parte aqui, porque o alfabeto cirílico, né, deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. O alfabeto cirílico, ele é um alfabeto muito próximo do grego, do qual eu tenho um pequeno, muito pequeno conhecimento. Então, ali a gente consegue ver a palavra proletários, né, provavelmente. Então, esse símbolo, ele é importante para que a gente compreenda esse símbolo que vai ser muito depois visto na bandeira da Rússia e quando a gente fala de comunismo, né? Que são a junção de duas ferramentas, dessa foice e desse martelo. A foice representa os camponeses, os trabalhadores das áreas rurais, enquanto o martelo representa os trabalhadores da área urbana. Então, os trabalhadores unidos, né? Seria bem a máxima de Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, né? Trabalhadores do mundo todo univos. Aqui são algumas representações do Domingo Sangrento, né, de quando a população, as mulheres principalmente, vão fazer uma manifestação na frente do Palácio de Inverno e o exército se põe completamente aí à frente dos manifestantes. A ideia dos manifestantes era mandar um abaixo-assinado para que o czar assinasse e não abdicasse do trono, mas que transformasse a monarquia russa numa monarquia constitucional, como na Inglaterra, com a Bill of Rights. Porém, Nicolau II vai responder de maneira agressiva e muitas pessoas vão morrer. Os números são bem variados. Não confundam esse Domingo Sangrento com o Domingo Sangrento da música, né, do U2. Sunday Bloody Sunday é um outro momento. Esse Sunday Bloody Sunday do U2 é o que acontece na Irlanda, isso nos anos 70, se eu não me engano. Bem, existiram tentativas de uma conversa, de certa forma, do poder da monarquia russa com o povo e com os políticos, e principalmente com a burguesia, mas não funcionou. Então a Duma era esse conselho onde o rei, né, aqui não sei se vocês conseguem visualizar, então o rei se sentava no trono e ouvia parte aí de burgueses, parte muitas vezes de trabalhadores e de outros setores da sociedade. Mas sempre essa tentativa de monarquia constitucional não deu muito certo, a gente vai ver mais pra frente, e sempre era uma tentativa de controle dos czares. Então eles ouviam, mas no final das contas o poder ainda era de Nicolau II. Surgem dois partidos que são muito importantes, tá? O Partido Bolchevique e o Partido Menchevique. Os bolcheviques eram a maioria, como eu tenho nessa tabelinha aí. Eles eram liderados principalmente pelo Lenin e pelo Trotsky, que são personagens... O Lenin a gente já falou, mas o Trotsky a gente fala mais pra frente. Eles acreditavam na aliança entre operários e camponeses para derrubar o czarismo e implantar o socialismo. Poder atingido pela revolução e a ditadura do proletariado, ou seja, quem deveria estar no poder era o povo, quem deveria digitar as regras era o povo, era o proletário, ou seja, os trabalhadores. O partido menchevique era minoria, era liderado pelo Martov, eles defendiam o socialismo evolucionário ou por etapas. Eles queriam, sim, obviamente, um socialismo, porém, um socialismo muito bem controlado, um socialismo muito mais próximo do capitalismo. O poder para eles tinha que ser atingido através de reformas no capitalismo, então eles acreditavam que a gente precisa de o período capitalista e depois do período socialista, por etapas, né, evolucionário, então aos poucos, e eles acreditavam que isso deveria acontecer pelo voto, né, e aliança com a burguesia. Muito próximo, se a gente fosse pensar, claro, fazendo uma alusão com todas as ressalvas, a França revolucionária, pensando no partido, né, dos jacobinos e dos girondinos. Os jacobinos eram o partido radical e era o partido mais atrelado à esquerda, atrelado à população, aos trabalhadores, enquanto os girondinos eram o partido atrelado à direita, ou seja, atrelado aos interesses da burguesia francesa. Então aqui tem uma charge de época, uma charge russa, que mostra essa alusão. Enquanto aqui o trabalhador é ele que pisa, né, no burguês, essa seria a ideia do partido bolchevique, o partido menchevique é o contrário, é o burguês que pisa no trabalhador. E os partidos, os bolcheviques e os mencheviques serão bem divididos nos seus interesses e serão primordiais no que vai acontecer aí no processo. No início de 1914, a gente já viu, falando de Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, da Inglaterra e da França, para combater aí a Tríplice Aliança e numa tentativa de se estabelecer também como uma grande nação imperialista. Mas o grande problema é que a Rússia não possuía grandes
indústrias e nem grandes áreas de influência. Então era uma guerra em que a Rússia perdeu muitos homens, gastou muito dinheiro, gastou muitos recursos e que não trouxe e nem trazia benefício algum. Não à toa, né, meses antes do final da Primeira Guerra Mundial, então em 1917, a Rússia sai depois da Revolução de Outubro, depois da Revolução Russa, as tropas russas saem da Primeira Guerra Mundial.